de... Eu não cruzei a perna, né? Mas tudo bem. Trazendo pra memória mais antiga que tu tem da Mari, assim. Eu tenho uma memória de quando ela começou a ir pra igreja. E aí ela tava no quarto, assim, eu fui dormir com ela, porque eu era bem pequena, acho que eu tinha, sei lá, 3, 4 anos. E aí eu fui dormir com ela e ela disse assim pra mim, vamos orar. Aí eu tipo, orar? O que é orar? E é orar, é você fechar o olho e falar com Jesus. E aí ela me ensinou a orar, foi a primeira vez que eu orei, assim, nossa, que legal, Mas tipo, eu orei e falei, meu, que diferente. Desde ali ela me ensinou a orar todos os dias, então tipo, isso foi algo muito legal, assim. Eu lembro que quando ela decidiu, ela foi lá pra nossa casa, então ela morava lá com a mãe, junto com a gente. E aí lá ela ia pro curso, e aí eu lembro disso, ela indo pegar o ônibus e tal, assim. Mas eu lembro que também a minha mãe brigava com ela, porque ela sempre saía, assim, tipo, pra atender no horário do meio-dia, porque ela falava assim, não, é o horário que a cliente consegue, então eu tenho que ir atrás da cliente. E aí a minha mãe brigava muito com ela porque ela não almoçava, então tipo, ela só ia comer à noite às vezes, então ela passava o dia inteiro sem almoçar, sem comer nada, e ela comia só à noite porque ela se dedicava sempre a ir trabalhar. Eu lembro dessa memória. Eu lembro que ela criou a sala lá na casa da minha mãe, mas ela não ia muito lá, ela preferia atender fora, ela preferia atender a domicílio. Quando ela começou a fazer o curso, ela fazia tipo à noite o curso, isso? À noite, E ela trabalhava em outra... Ela trabalhava numa gráfica. Aí eu lembro que até um dia eu fui com ela nessa gráfica, fiquei lá, sempre tinha assim no chão olhando ela trabalhar, que era lá na parte da Univille. E aí ela começou a fazer o curso de massoterapia, né? Sim, massoterapia. E ela já começou a atender daí? Aí ela já começou a atender durante o curso, hein? E ela ia trabalhando? Isso, ela ia trabalhando na gráfica, né? Ela fazia tudo junto, eu nem sei como ela tinha tempo suficiente pra isso, mas ela trabalhava, ela estudava e ela já conseguia atender algumas clientes à noite. E o quanto tu acha que essa história da Mari, ela influencia quem é a Carol hoje? Tipo... Nossa, muito. Porque, tipo, dá pra ver... Ai, vou chorar. Que ódio. Dá pra ver, tipo, quanto ela é uma mulher forte. Em tudo que como eu falei, lá desde o início, quando ela me ensinou a orar, eu ficava tipo assim, meu, olha isso, que preciosidade. Que diferente, eu nunca tive acesso a isso. E eu sempre via ela como, não como só uma irmã mais velha, mas como uma mãe mesmo. Ela cuidava muito, muito, muito. Nunca chorar. Muito de mim. Então, tipo, eu vi o carinho e isso me marcou muito. Porque quando ela me trouxe pra morar com ela, aí eu consegui ver um pouco mais do quão forte ela é e do quão ela cuida. Ela é uma pessoa que cuida muito das pessoas, tipo, ela se importa com cada detalhe das pessoas. Tipo, às vezes as pessoas batem e pisam nela, mas ela tá ali falando assim, não, tudo bem, vamos lá, vai dar certo. E isso torna ela uma pessoa muito forte, muito corajosa. Isso me inspira. Eu olho pra ela e falo assim, nossa, tenho vontade de ser igual você, entende? E ela também já falou muito assim pra mim, eu cuido às vezes de você, às vezes eu brigo, às vezes eu, né, falo coisas que às vezes não parece ser uma boa. Então eu admiro muito ela, porque ela é uma pessoa que, primeiramente, uma palavra que define ela é forte. Acho que ninguém conseguiria aguentar o que ela aguentou, sabe? Tipo, passar por tantas coisas e tantas dificuldades e, tipo, continuar de pé. Continuar, tipo, às vezes eu olho e falo assim, meu, como que tu tá de pé? Por exemplo, na pandemia, quando tudo começou a fechar, eu lembro que um dia eu fui beber água em casa e desci a escada e ela tava lá embaixo e ela ia batendo, tipo, chorando muito e falando, meu, como que eu vou falar disso de uma família? Tipo, é uma família, tem filhos, tem coisas, então, tipo, isso é algo que me motiva muito, porque ela pensa nos outros. É o quanto ela pensa, é o quanto é o carinho dela, sabe? E aí ela tava lá e ela tava chorando, e ela começou a orar e Deus começou a dar discernimento pra ela, sabe? Então, uma coisa também que ela me ensinou muito é sempre colocar Deus em tudo. Em tudo que você fizer, coloca Deus que vai dar certo. Então, e ousadia, que ela é muito ousada, tipo, ela dá passos de fé que eu fico tipo assim, meu, eu não teria coragem, entende? Só que eu tenho que aprender muito com ela ainda, mas já aprendi muito também. E essa história me motiva a seguir o exemplo dela, ser ousada e ser forte em todos os momentos. Eu sou virtuosa. 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 E você?
Sim, o Adriano é irmão do meu pai, então é meu tio. Crescemos um pouco juntos, tenho bastante assim lembrança pelo fato de nós não somos exatamente da mesma idade, ele é mais velho. Ele iniciou o namoro com a Mari, inclusive eu lembro muito bem o dia que a Mari foi na minha casa pela primeira vez, porque ela foi atender minha mãe por conta ali de conhecer do namoro deles, então ela foi lá em casa, ela começou a fazer massagem na minha mãe, então ela atendia, né, com o Celta dela, ela ia lá. E quando eles abriram uma unidade, teve a oportunidade de eles fazerem a compra de uma outra unidade que é no Saguaçu. Como eles estavam precisando de uma pessoa de confiança para colocar nessa clínica, para eles também analisarem, verem se seria viável ou não, então eles falaram comigo. Perguntaram se eu não conseguiria trabalhar um período com eles. Eu iria iniciar em janeiro em um trabalho já. E aí eu falei, não, então eu aceito. Fiquei esse período com eles de 1 mês. Porém, eu saí, só fiquei esse período porque eu fui trabalhar nesse local que eu já estava tudo certinho. E até a Mari fez uma brincadeira comigo. Ela falou assim, você ainda vai vir trabalhar comigo. E eu ainda comecei a rir, porque era de área totalmente diferente. Eu fazia engenharia, na minha cabeça não existia essa possibilidade. Nesse período que eu fiquei, eu gostei, mas era algo que no momento eu não enxergava pra mim. E as coisas foram passando. Até que chegou um momento e o meu pai, em conversa com o Adriano, falou que o Roger ele tinha interesse em abrir um negócio. Eles conversaram e o Adriano pensou assim, será que então eu não faço uma proposta para ele então investir no nosso negócio? E nesse período a gente foi acompanhando eles também, porque dali eles foram para outro local, passou praticamente quase 1 ano, e aí o Alberto começou a trabalhar com o Adriano na parte financeira, e aí falou do nosso desejo, que era empreender. E aí o Adriano veio conversar comigo, e o Adriano sempre tivemos contato, tanto lá na casa dos pais dele, ou tanto lá na praia, e aí ele falou, e aí cara, vamos montar uma franquia? Daí eu comecei a rir da cara dele, eu falei, cara, eu trabalhava em concessionária, minha vida toda é comercial, eu quero empreender, mas um negócio que eu tenha domínio. Da mesma forma que o Roger ria com o Adriano, eu ria com a Mari também quando ela falava. Se a gente colocar nível racional, não tinha possibilidade nenhuma. E de um dia para noite a gente conversou e as coisas foram mudando. A gente começou a planejar. Então a gente conversou isso em novembro, mais ou menos. E em janeiro a gente já veio aqui para Jaraguá. A gente inaugurou a primeira unidade. Eu sempre fui mais atirado, vamos dizer assim, para abrir o negócio. Eu já tinha isso ardente no meu coração. E foi a primeira oportunidade. Então isso me deu uma força, me deu cara, é isso. Algo que a gente observou que chamou um pouco a nossa atenção foi o crescimento rápido que eles tiveram. A gente conheceu a Mari atendendo domicílio, depois ela tendo sala, e ela mudava para uma sala, logo ela tinha que mudar a sala porque ela já não dava mais conta de atender naquele espaço. O volume foi muito grande. Então, ela foi era uma salinha bem pequenininha, depois uma salinha um pouquinho maior, depois uma sala grande, até que foi aquela clínica da rodoviária. Nós vimos assim uma possibilidade de crescimento, embora não era o que a gente imaginava para nossa vida no momento, mas a gente pensou, vamos. E deu tudo certo, eles também sempre propuseram ajudar a gente e a gente veio, ele ficou mais no administrativo, então eu fiquei mais no operacional da clínica e a gente foi criando experiência até que hoje estamos aí. A gente sempre teve uma visão, assim, principalmente junto com a Mari. A gente já conhecia o Adriano, mas assim, a Mari, ela sempre foi muito guerreira em tudo que ela fez. Tudo, né, que existiu dentro da Virtuosa, dessa alavancagem, passou pela mão dela. Até brinco até hoje com o Adriano. Teve uma situação que quando eles fecharam a unidade lá da Prime e eles trouxeram pro Glória, eles pediram ajuda da gente pra fazer a mudança. E a gente foi. Chegamos lá, acho que era mais 5 da manhã, e aí eu e o Adriano ficamos responsáveis de trazer aqueles lavatórios. E cara, aquilo era pesado, né? 2 homens pra carregar, tirar da saveira e colocar. E o Adriano daquele jeito, ele tava no telefone e eu do lado da saveira esperando ele, porque eu sozinho não ia conseguir tirar aquela. Ela falou, o que tá fazendo? Eu falei, tô esperando o Adriano, já pra me livrar do problema. Ela assim, não, embarca ali que eu vou te ajudar. Ela me ajudou a tirar o lavatório de cima da saveira. Cara, aquilo é pesado. Então a gente sempre viu ela assim como uma guerreira, como uma mãe e como uma pessoa de muita fé. Então tudo que eles colocavam Deus na frente, as coisas aconteciam. Muitas coisas até assim de dificuldades, que foram muitas, nunca deixou abalar eles.
Então a gente se blindou tentando ser um pouco igual a eles também. Eles têm força e eles sempre vão dar um jeito e sempre daquela situação, dificuldade, vai sempre sair uma coisa boa. Prova disso é na pandemia, onde todo mundo se desesperou, todo mundo pensou, e agora, o que eu vou fazer? É onde eles pensaram, nós temos que criar estratégias novas. E o que eu vou fazer então diferente do mercado? E onde surgiram os protocolos, que criou-se uma cultura, sempre está lançando protocolos novos, mas isso surgiu de uma dificuldade da pandemia. Então, eu vejo que isso é um grande potencial deles. Nunca é você olhar uma dificuldade ou um problema e se lamentar. A gente nunca viu eles reclamar ou ficar se lamentando, pelo contrário. É ação, sempre ação. 1000%, não tem como, porque nós tínhamos uma habilidade onde que a gente potencializou, isso é fato, porém todos os ensinamentos, visão de negócio, vamos dizer assim, até ser corajosos, a gente aprendeu com eles. Porque a primeira unidade a gente inaugurou, cara, deu muito certo. Em 7 meses a gente já recuperou, quitamos a operação, então foi algo assim surreal. E eles já colocaram mais combustível, vamos pra próxima, vamos pra próxima. Eu falei, cara, calma. Não. Nós éramos um pouco receosos ainda. É, muito pé no chão ainda. Eles sempre mais ousados. Isso tudo Nós fez... adquirimos um pouco dessa ousadia. Quando a gente começou a ver que as coisas estavam acontecendo, mesmo sem ter o caixa para aquilo, mas a gente estava trabalhando e dava certo, destravou e eu falei, cara, é assim que eles fazem. Algo que a gente também criou, a visão deles de que dinheiro é consequência. Essa sempre foi a vivência deles, principalmente da Mari. Eu aprendi muito com a Mari a questão da excelência, do carinho, de você estar ali para fazer a diferença na vida de cada pessoa. Eu sou virtuosa. 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 E você? Acendeu a luz? Não, pode deixar apagado. Aí. Você é virtuosa hoje, fazendo 14 anos, tu com a Mari faz? 12 anos, um ano de namoro e noivado e vai fazer 11 anos casado. Nós nos conhecemos na igreja, quando a gente congrega. Estava há 3 anos na igreja já, quando a Mari começou a frequentar, né? E muitas vezes ela saía do curso, por exemplo, e ia para a vigília à noite. Então ela chegava com a roupa do curso. E a Mari sempre foi muito bonita, chamou muita atenção. E eu me aproximei dela por causa da estética. Então eu comecei fazendo limpeza de pele e peeling. E foi um período de uns 3 meses que a gente foi se conhecendo. E a gente continuou conversando por mensagem. A gente sempre respeitou muito, assim, as direções da igreja, né? E aí a gente procurou os nossos líderes, os pastores, para conversar. Tivemos um período que a gente ficou em oração, aí, se conhecendo. Depois nós começamos a namorar. E esse período todo até casar foram 11 meses. Assim, eu trabalhava com ferramentaria. Nós tivemos alguns períodos, né? Então isso foi que a gente começou o nosso relacionamento em 2011. A gente se casou em 2012 e ali eu sempre tive o sonho de ter a minha ferramentaria e gostava muito do que eu fazia. Enquanto isso, a gente tinha o meu salário e a Mari, ela atendia numa sala um pouco maior do que 60 metros quadrados ali que a gente colocou como virtuosa nessa primeira sala. Eu trabalhava fora, passou um ano, começou a crescer, a gente sempre foi muito ousado também, começou a procurar uma sala um pouco melhor, começou a crescer uma demanda, até que eu tive a oportunidade de entrar numa sociedade. Eu saí da ferramentaria onde eu estava, teve uma discussão em casa, e meio que saiu assim, dificuldades de início de relacionamento, para procurar um imóvel, porque para cada um ir para um lado. E a gente saiu e viu numa casa, aluga-se. Um olhou pro outro, pô, aqui daria uma bela clínica, né? E aquilo que estava ali no momento de discussão já virou um sonho. E a gente começou a procurar uma casa melhor do que aquela sala para se tornar uma clínica mesmo. E nesse momento eu saí da ferramentaria e entrei numa sociedade. Foi ali na
bem na virada ali, 2014, onde começou 2014, 2015, uma crise muito forte no Brasil, principalmente na indústria. Eu estava já uns 3 meses nessa sociedade sem conseguir tirar pro labore. E nós estávamos sobrevivendo com o trabalho da estética, da clínica. Nesse momento eu resolvi sair da sociedade. A gente resolveu se unir e ficar só com a clínica. Eu ficava mais na parte administrativa, na parte de gestão e ela na parte de atendimento. E de um mês para o outro a gente triplicou o faturamento. No próximo mês a gente foi para 42 e ali foi crescendo. Me fez ficar trabalhando com ela e ajudando muito com as crianças. Eu fui conversar com o nosso advogado para entender um pouco o que era a franquia. E ele comentou, cara, franquia é um negócio totalmente à parte, é um outro jogo. Aí ele deu uma dica assim que era para a gente procurar algumas empresas para formatação do negócio no mercado, que tem bastante gente com experiência. E ali a gente começou, contratou uma consultoria em 2018, então ficou uns 7 meses em formatação do negócio para abrir a franquia. E abrimos a primeira franquia em 2020, a gente começou com 20 unidades, terminamos com 50 unidades inauguradas. Em 2021 a gente começou com 50, terminou com 100 unidades inauguradas. Em 2022 a gente começou com 100 e finalizou com 142, 143 unidades inauguradas. Em que momento que tu entendeu, assim, tu junto com a Mari, que tu entendeu que, deu certo? Como um casal, assim, não foi nem muitas vezes ter certeza do próximo passo, mas uma situação que a gente tem muito é uma confiança em Deus e acreditamos que é mais do que um negócio para nós, uma promessa de Deus na nossa vida. E outra, a nossa união. Eu acho que isso foi fazendo assim que a gente vive num mercado hoje muito volátil, que o que dá certo hoje, o ano que vem já não dá mais. E diante disso a gente tem que estar se ajustando, sendo muito dinâmico o tempo todo. E essa flexibilidade de se ajustar ao mercado, muitas vezes, então, não é ter certeza se vai dar certo ou não. Eu vejo mais uma questão de se unir para fazer o negócio dar certo, sabe? Eu acho que não só para nós, como para todo mundo, foi o início da pandemia, né? A gente tinha uma projeção legal de abertura de unidade para o ano de 2020. A gente estava com umas 23 unidades abertas e a projeção, a meta era chegar de 50 a 60 unidades. Foi um momento de muita incerteza. Eu comecei a fazer lives com o franqueado e a nossa fala era: pessoal, a gente veio para o ano para crescer, mas se a gente não fechar nenhuma unidade, a gente já vai ficar super feliz, assim. E foi um ano que a gente começou com 21 unidades, graças a Deus a gente não fechou nenhuma. E foi um ano que a gente abriu ainda 29 unidades. Tendo o negócio aberto, muitas vezes tu pode dar a volta por cima, mas a gente com tudo fechado, como que vai fazer? Como que vou fazer massagem, serviço de estética numa pessoa? Diferente de um delivery, de um infoproduto, um outro nicho, que tu consiga ainda trabalhar, né? Então esse eu vejo que foi o momento mais difícil assim pra gente. Difícil responder, né? Eu digo nem tanto a Virtuosa em si, mas principalmente a Mari. Sabe? A gente teve momentos assim de muita dificuldade e tem que contar moeda para comprar leite pro Pedro Henrique, por exemplo. Uma pessoa que difícil ela parar diante de uma crítica, parar diante de um obstáculo. Uma pessoa que o que eu sou hoje, acredito que 100% é pela esposa que eu tenho ao meu lado. Eu sou virtuosa. 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 Somos virtuosas. E você? Eu sempre fui apaixonada por parte da beleza, parte de produtos, parte de estética, parte de me cuidar, sempre fui muito vaidosa. E quando eu fiquei viúva, eu precisava fazer alguma coisa na minha vida. Então foi onde eu resolvi estudar estética, assim. Eu procurei, queria fazer algo que me adaptasse, que eu gostasse, e eu encontrei a estética. No primeiro turno eu comecei a fazer um curso técnico,
então eu fiz um curso técnico na área de estética e massoterapia, e eu fiz muitos cursos livres. Tenho no total uns 40 cursos mais ou menos na parte da estética, e eu amo estética, eu falo que estética é minha vida. A gente se conheceu na igreja, onde a gente congrega hoje. Na época eu tava com 24 anos, o Adriano com 25, acho que era isso. A gente se conheceu, a gente começou a namorar, depois a gente casou, noivou e casou. Eu sou uma pessoa que nada me para. Se eu tenho algo que eu tenho algo em mente, Deus me deu, quando Deus me dá uma palavra, não tem alguma coisa que me segura, assim. Não foi a parte financeira, a gente nunca teve dinheiro. Não foi uma Mário, o pai era rico e deu dinheiro para continuar. Não. Ele sempre foi ganhando hoje para construir amanhã. Sempre foi a parte financeira, esse nosso desafio maior, assim, né? Trabalhava no centro de cópias, na Udesc, e meu salário dava mal para pagar meu curso. Então eu tinha um filho pequeno, precisava pagar a creche do meu filho. Então eu comecei a fazer curso, comecei já a atender domicílio. Então eu atendia depois do meu curso, saía no curso 10 horas da noite, e eu ia fazer limpeza de pele, meus amigos, massagem moduladora, massagem relaxante, pra poder ganhar um dinheiro extra pra poder ajudar a pagar meu curso e a creche do meu filho. E com isso foi tendo indicação uma pra outra foi indicando. Eu fui criando uma clientela muito rápido. Logo eu saí do meu emprego e eu tinha cliente das 8 da manhã às 10 da noite, tudo a domicílio, e uma cliente atrás da outra, assim. E foi quando eu conheci o Adriano, a gente começou a namorar, e daí a gente montou uma primeira sala lá perto onde a gente ia morar, para casa da mãe dele, a gente morou a primeira sala lá. Então eu montei a primeira sala, eu tinha uma maca, 2 macas e 2 puff. Depois que comecei a atender. Os desafios continuam até hoje, né? Eu digo que o mais difícil que a gente tem até hoje são pessoas que têm o coração com a gente. E quando tu encontra uma equipe, pessoas, próprios franqueados que têm o coração com a gente cresce junto. Agora quando a equipe é dividida, franqueado dividido, fica mais difícil. Não. Eu tinha até uma listinha de pedido pra Deus que eu pedia que eu queria uma clínica de estética com a agenda cheia das 8 às 8. E eu falo assim que Deus vai além do que a gente pede. Quando a gente pensou em ser franquia, a gente tem uma palavra de Deus que Virtuosa seria franquia, antes da gente ser franquias. Então eu creio que a vontade de Deus vai além da nossa vontade, sempre, né? A gente contratou uma arquiteta. Ela veio e entregou um projeto conforme ela achava que era o ideal. E a gente foi mudando com o nosso jeitinho, assim. O Adriano, a gente é muito exigente com a parte de ambiente, de padrão, assim. A gente é muito exigente com isso. Então foi isso que levou, assim, o arquiteto que montou pra gente. Tem alguma parte que você fala e diz, isso aqui é o meu toque. Fui eu que pedi pra fazer desse jeito. A boneca? A boneca? Essa boneca é minha filha, minha vida. Eu amo essa boneca. Então, o nosso primeiro franqueado foi o Roger de Jaraguá do Sul. Ele que aceitou a ideia de fazer um piloto de franquias e acreditou na marca e levou a marca pra lá, né? Ele teve bastante nesse processo inicial, né? Sim, até hoje, assim, ele nos ajuda muito, a gente faz desenvolvimento da marca, ele e a Ana, que foi esposa, ajudou muita gente. Eu falo assim que nunca foi decisões, sempre foi Deus foi movendo as coisas, assim. Eu creio que a Virtuosa, ela é uma promessa de Deus. Então, tudo que aconteceu, a gente foi direcionado por Deus que era pra ser feito. Foi acontecendo e Deus foi mostrando o que tinha que ser feito. Quando eu tinha já em Joinville a primeira clínica, daí a gente tava com 3 clínicas de Joinville, já as 3 clínicas estavam bombando em Joinville. E foi aonde a gente, várias pessoas nos pedindo, para clientes, montar uma clínica em Jaraguá, monta um Nolenal, monta. Eu tinha clientes que vinham de Florianópolis aqui fazer estética comigo. Então, os clientes pedindo pra gente abrir clínicas fora, né? E da onde foi a ideia de a gente estudar o ramo de franquias. Então, a gente procurou uma consultoria para fazer a Virtuosa virar uma franquia. A gente lembra, igual os primeiros franqueados, tem 5 unidades, né? Primeira, segunda e terceira unidade, a gente limpar a clínica, montar móveis, limpar a parede. Então, assim, a gente construiu algo junto, né? A gente tem um carinho muito especial por eles, assim, porque eles foram as primeiras pessoas que acreditaram e acreditam até hoje na gente, né? Então, a gente sempre fala, nossa, hoje a gente reclama, lembra lá atrás como é que era? A minha meta hoje é chegar a 500 unidades pelo Brasil. Esse é o seu próximo sonho, assim dizer? Sim, levar a Virtuosa a todas as cidades, a todas as pessoas, que eu possa montar uma equipe realmente, que a gente possa ser uma equipe unida e possa trabalhar junto. E o que te motiva a não desistir diariamente? Meus filhos. Todo dia eu olho pra eles e ali me tenho a vontade de todo dia entrar na cama e continuar. De ver da onde eu saí e aonde eu estou hoje. Dificuldades continua, a gente tem ainda, mas eu dá orgulho da mulher que eu me tornei hoje. Então, antes de ser uma menina ingênua, não conhecia nada, mal conseguia falar, não falava com ninguém. E hoje eu vejo que, através de tudo que eu tenho passado, muitas coisas, hoje nada me segura, assim, nada me barra, nada, não tenho medo de nada mais, né? Eu falo pro Adriano, quando eu estiver unida, a gente conquista o mundo, não tem? Nós dois juntos, a gente se ama, a gente é uma família linda, a gente não tem medo de nada. E essa é a história que me motiva a ir além. Foi Deus. Não tem como não falar que não foi Deus. E até hoje a gente é movido pela vontade dele. Eu sou virtuosa. Eu sou virtuosa. Nós somos virtuosas. Eu sou virtuosa. Eu sou virtuosa. Eu sou virtuosa. Eu sou virtuosa. Sou virtuosa. Eu 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 sou virtuosa. E você?